Hoje nós estudaremos o Salmo 44. Alguns já experimentaram a experiência de ter que mudar de igreja. Então nós estamos sempre envolvidos com algumas mudanças necessárias. E esse salmo me fez refletir bastante sobre, principalmente o segundo ponto que eu vou falar para vocês, mas sobre algumas mudanças que eu preciso fazer na minha vida, na maneira de pensar e até na maneira de viver, de agir. Se você não está fazendo mudanças nas coisas que precisarem fazer, elas vão salvar o seu comportamento, o seu testemunho, quem sabe vai até salvar sua vida. Então nós precisamos ser mais humildes, mais pacientes, né, Pastor João Melo? E fazer as mudanças necessárias na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar. Uma mudança que precisamos fazer é deixar de confiar em nossos próprios esforços. O texto fala não confiar no próprio arco. É um hábito que nós temos, confiar em nós mesmos. Outra mudança que precisamos fazer é deixar... E eles vêm às vezes por causa do pecado, por causa de maus negócios. Mas o que me impressionou nesse texto é que às vezes os fracassos vêm porque Deus manda os fracassos. Isso aqui é impressionante, porque você não é acostumado a ouvir isso. Deus manda fracassos nas nossas vidas às vezes. E não é nem porque nós estamos em pecado. Nós vamos ver. E também a outra mudança que precisamos fazer na nossa maneira de pensar e de agir é deixar de nos lamentar, que nos ensina, não é? Nós temos alguns exemplos para confiar em Deus e não nos nossos próprios esforços. Se nós não tivéssemos exemplos, nós ficaríamos no escuro, mas nós temos exemplos de pessoas que não confiaram em si mesmas, em si próprias. Versículos 1 e 2, alguém pode ler? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, Os pés não calçou, tá? Calcou, pisou. Vencemos os nossos inimigos, demos chifradas nos nossos inimigos. E depois pisamos os nossos inimigos. É um retrato muito triste, desastroso, mas nós que moramos na região que nós moramos já ouvimos algumas dessas histórias. É a figura de um boi que deu uma chifrada em alguém, derrubou e depois pisou, matou essa pessoa dessa maneira. Então foi assim que o povo venceu os inimigos, nas chifradas, nos pisoteios, ou seja, vitória completa, porque eles confiaram no Senhor. No versículo 6, esse é o hábito que nós temos, o péssimo hábito que nós temos de confiar em nós mesmos, nos nossos esforços, e Deus está nos incentivando, pare de confiar em vocês. Versículo 6, alguém pode ler? Eu confio no meu arco, não é a minha espada que me salva. Você já ouviu a expressão, eu acredito no meu taco? Então a Bíblia está dizendo, não confie no seu taco, não confie no seu arco, confie no Senhor. Então a vitória que você vai obter vai ser sempre no Senhor. Não é uma mudança que nós precisamos fazer na nossa maneira de pensar? Pare de pensar, eu consegui com os meus esforços. Pare de pensar, eu confio na minha capacidade. Pare de pensar, eu acredito em mim mesmo. Confie no arco do Senhor. Versículo 7 agora e 8. Nos concede vitória sobre nossos inimigos e envergonha os que nos odeiam. Ó Deus, o dia todo te damos glória e louvamos teu nome para sempre.
Deus é quem nos salva, Deus é quem nos liberta das nossas adversidades, dos nossos inimigos, das nossas lutas. Então essa primeira parte aqui do nosso texto fala para nós deixarmos de confiar no nosso próprio arco. Mude a sua cabecinha, mude a sua maneira de pensar. A segunda parte é a mais difícil, numa época que nós só queremos prosperidade, vitória. Nós estranhamos com essa parte aqui. Deixar de pensar que tudo é sucesso. Quero dizer para os irmãos que, mesmo que você não estiver em pecado, vai ter alguns fracassos nos seus projetos. E são providenciais. Algumas pessoas só se aproximaram de Deus por causa do fracasso, não por causa do sucesso. E Deus está te ajudando a entender que nem tudo é sucesso, tem muitos fracassos. Mas eu quero te convidar a ir um passo além. Os fracassos nem sempre são por sua culpa, nem sempre são porque você está em pecado. Mas os fracassos são porque Deus está te fazendo fracassar. Talvez você é uma pessoa de muito sucesso. Deus fala, ele precisa um pouquinho de fracasso. Por quê? Vamos ver. Versículo 9. Às vezes Deus nos deixa experimentar derrotas. 9 e 10. Alguém pode ler? Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitaste e deixaste que fossemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos, e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Por que Deus fez isso, não é? Há um padrão quase absoluto no Velho Testamento, quase. E por causa disso, alguns ficaram quase malucos, né? Ou seja, no Velho Testamento, se você anda com Deus, você tem vitória. Se você não anda com Deus, você tem derrota. Isso é um padrão quase absoluto. Hoje você não pode dizer isso, tá? Na nossa dispensação de igreja funciona diferente, mas no Antigo Testamento, quase 100% das vezes que alguém caía em fracasso é porque a pessoa pecou, ou a nação pecou. Mas tem exceções, e essas exceções deixaram os rabinos doidos. Por exemplo, você já sabe o que eu vou falar, né? Quem? Jó. Jó não fez nada de errado, e ele estava fracassando na vida. O texto nos diz, porém, tu nos lançaste fora, tu nos expuseste à vergonha. O Senhor já não sai com os nossos exércitos, a gente está batendo em retirada, porque o Senhor está provocando isso, a nossa derrota, e os nossos inimigos estão entrando e despojando, ou seja, tirando os nossos bens para eles, roubando os nossos bens. Por que Deus faz isso? Versículo 11, às vezes parece que Deus nem nos valoriza mais. Ao mesmo tempo que o povo é a menina dos seus olhos, ou seja, o povo é preciosidade para Deus, agora Deus está vendendo por preço nenhum. Versículo 11, eu ia falar preço de banana, mas não vou mais falar preço de banana nunca mais, até mudar a situação. Versículo 11. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo a festa com o povo. Ou seja, aproveitem. O povo de Israel está em promoção. Vem e pegue, quem quiser. Às vezes parece que é isso que está acontecendo conosco em alguns momentos. E Deus está vendendo caro o povo dele? Versículo 12.
Ou seja, Deus está sendo um comerciante que está levando prejuízo, porque Ele está vendendo o povo sem lucro nenhum. Por que Deus está fazendo isso? Um salmista em algum momento, não me lembro quando, ele pergunta: qual é a vantagem do Senhor me matar? O que o Senhor está ganhando com isso? O Senhor não vai ganhar mais o meu louvor, porque na sepultura ninguém louva a Deus. Qual a vantagem do Senhor fazer isso? Cá para nós, às vezes a gente sente assim também, né? Por que Deus está fazendo isso? O que Deus está ganhando me jogando nesse sofrimento? Me colocando numa situação de fracasso. Versículo 13, alguém pode ler. Tu os fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos odeiam. Deus, tá vendo? O salmista, ele não está fugindo dessa realidade. Ele está falando, quem está fazendo isso é Deus. Ele não está dizendo, nós estamos sendo entregues como comida. O original aqui é como comida para o corte, que fala como ovelhas, né? Como comida para os nossos inimigos. Ele não está dizendo nós fomos vendidos. Não, ele fala, vendes, tu está fazendo isso. Deus está fazendo isso. E no versículo 14... Tu nos fizeste motivo de zombaria para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Irmãos, é claro que o povo de Israel em alguns momentos estava em pecado, e Deus fazia isso mesmo, era consequência de pecado, mas muitas vezes Davi foi colocado nessa situação. E qual era o pecado de Davi? Davi não teve pecado quando ele estava fugindo de Saul. No entanto, Deus o colocou naquela circunstância, naquela situação. E aqui vem a resposta. Você não tem a resposta de tudo na sua vida. Você não sabe a explicação de todas as coisas ruins que acontecem na sua vida. Você não sabe por que uma pessoa segurou a ficha lá, ou o papel, por 2 horas, sendo que em 5 minutos ele podia resolver. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Aqui vem a resposta para nós. Versículo 15, 16, Deus às vezes nos faz passar por alguns constrangimentos. 15. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Antes os gritos dos que afrontam e blasfemam, à vista do inimigo e do vingador. Não, a resposta não vem aqui ainda não. Paciência, tá, irmãos? Tem um pouquinho de paciência, tá? A resposta vai vir um pouquinho mais adiante. Essa sessão aqui termina mostrando que nós somos entregues por Deus, nós passamos algum constrangimento, e isso nos perturba muito. Isso nos perturba muito. E quanto mais fiel você é a Deus, eu sei que todos queremos sentir ou pensar que somos fiéis, né? Mas quanto mais fiéis nós somos a Deus, mais difícil é aceitar. Uma vez eu conversando com alguém, a pessoa falou, eu não presto mesmo. Então a pessoa já se reconhecia como um malfeitor, né? Eu não presto mesmo. Então essas pessoas, qualquer bênção do Senhor já é lucro, não é? Mas nós, vamos pensar nós, né? Nós que somos fiéis ao Senhor, quando as coisas começam a dar errado, nós não falamos assim, eu não presto mesmo, o que está acontecendo comigo é porque eu mereço. Não. A nossa tendência é falar, por que está acontecendo isso comigo? E Deus, talvez, Ele nos responda, é por isso mesmo. Como assim? Não estou entendendo. Fala de novo o que você acabou de falar. Fala de novo, irmãos, que nós acabamos de falar.
Qual foi a pergunta para Deus? O que está acontecendo comigo? Comigo. E Deus responde, por isso. Porque você se acha melhor do que as outras pessoas. Porque isso não deveria acontecer comigo. Jó falou para a esposa doida dele. O que ele falou? Deus tem nos dado o quê? O bem. E nós não aceitaríamos também o mal? Essa foi a atitude correta. Por que eu tenho que ser melhor do que os outros? Realmente essa parte do texto me fez pensar muito. Porque afinal de contas eu sou pastor, né, irmãos? Eu mereço um pouco mais, não mereço? Não, nada disso. Pode falar, irmão. Interessante também que dá pra gente ver um pouco do sofrimento de Jesus nesse salmo, né? Zombaria, escárnio, manear de cabeça, vergonha, afronta, tudo Isso. interessante. E ele poderia falar, por que está acontecendo isso comigo, né? É o santo de Israel. Agora a nossa última parte. Talvez essa seja a resposta, porque Deus está mandando frustrações muitas vezes. É um hábito nosso e nós estamos falando sobre algumas mudanças que temos que fazer na vida. Primeira mudança é deixar de confiar nos nossos próprios esforços. Segunda mudança de mente é deixar de pensar que só teremos sucesso e nunca fracasso. E a terceira parte é essa: deixar de apenas lamentar, mas começar a clamar ao Senhor. Talvez aqui esteja a resposta. De verdade nós estamos orando pouco. De protocolo nós estamos orando o suficiente. Entenderam? O que nós estamos fazendo aqui é um protocolo. Por quê? Foi o dirigente que mandou a gente se separar para orar. Não foi? Ele falou, separa, eu vou fazer o quê? Vou embora da igreja? Volto depois? Não. Ele mandou a gente reunir, vamos reunir. Eu tenho que arrumar algum pedido de oração. Bom, fora eu, alguém aqui já teve que ficar pensando o que eu vou pedir? Porque eu não sei o que pedir. Deixa eu ver o que eu vou pedir. Mas, meus irmãos, quem realmente tem o que pedir, você não pede duas vezes, não. Ele já sabe. O meu pedido no meu coração é esse. Talvez aqui esteja a nossa grande oportunidade. Então, é uma boa oportunidade para clamar mais ainda. Se você começar a entrar num ciclo de fracasso na sua vida, é uma boa oportunidade para você começar a clamar mais ainda a Deus. Versículo 17. Tudo isso aconteceu sem que nos esquecermos de ti, sem que fôssemos fiéis à tua aliança. O salmista já está dando um tapa no rosto da gente. Tudo isso nos sobreveio. O que tudo isso? Todos esses fracassos nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti. Você pode falar assim também? Quando o fracasso vem, o fracasso veio, mas apesar do fracasso eu nunca me esqueci do Senhor. Eu nunca fui infiel ao Senhor. Eu nunca falei, então deixa para lá, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de ir à igreja, vou parar de ofertar, vou parar de trabalhar na obra do Senhor. O salmista poderia dizer isso porque eu creio que ele não está mentindo, né? Palavra inspirada aqui. Nós não nos esquecemos de ti. Versículo 18, nós vamos ver também que nesses fracassos é uma boa oportunidade para nós avaliarmos o nosso coração. Primeira coisa, quando você fica doente, não é pensar como eu vou me curar, mas é o momento de você avaliar o seu coração. Porque Deus tem os métodos dele de trabalhar na nossa vida. Versículo 18. Não tornou atrás o nosso coração
nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Apesar dos fracassos que estamos passando. Lembrem-se que o contexto é esse. Por que que Deus deixou eu fracassar assim? Para ver se o seu coração estava firme no Senhor. Versículo 19. Para nos exrandares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Ou seja, nosso coração não voltou atrás, nós não nos desviamos para que acontecesse isso. Ou seja, se nós nos desviássemos, as coisas iam melhorar. Quando alguém quer se desviar da palavra do Senhor ou da igreja e está frustrado com Deus e tudo, nós podemos perguntar para as pessoas: olha, em que sua vida melhoraria longe de Deus? Você acha que sua vida ia melhorar longe de Deus? Então, se você está passando por dificuldades, é uma boa oportunidade, porque Deus quer que você conheça o seu próprio coração. Vocês lembram de Deuteronômio, eu acho que capítulo 4 ou 6, né? Quando fala que Deus nos mandou o povo para o deserto. Por que que Deus fez isso? Para vos humilhar, não foi? Para saber o que havia no coração de vocês. Não é que Deus não soubesse, mas Deus queria mostrar para eles o que estava no coração deles. Talvez essas frustrações que você esteja passando seja para mostrar para você mesmo como é o seu coração quando está em dificuldade. No versículo 20, 21, nós vamos ver também que é uma boa oportunidade para mostrar a nossa fidelidade a Deus. Quando você passa por fracasso, é uma boa oportunidade de você mostrar: eu sou fiel a Deus, mesmo passando pelo que eu estou passando. Versículo 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, continua. Porventura, não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Então, se eu tivesse, no caso é o salmista, né? Não sei se você pode falar igual a ele, mas se eu tivesse me desviado do Senhor nos momentos de fracassos e tivesse adorado Deus estranho, será que Deus não ia saber? Deus ia saber. Então eu preferi ficar firme no Senhor, apesar dos fracassos. Então é uma boa oportunidade de mostrar a nossa fidelidade. E é uma boa oportunidade também para descobrir o que é oração de verdade. Como eu disse, nós fazemos orações, mas as orações que nós fazemos elas são mais na obrigação, muitas vezes. Não estou dizendo que são ruins as nossas orações, mas quando nós estamos debaixo de muito sofrimento, aí nós aprendemos o que é orar de verdade. Versículo 22. Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. E o 23. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Agora o salmista está orando de verdade, não é? Ou seja, ele está sendo entregue à morte continuamente, ele que sofreu tantas perseguições, né? E agora ele está orando assim: desperta, porque o Senhor está dormindo, não nos rejeite para sempre. Isso é orar, irmãos. Orar é como Jonas orou. Jonas orou dentro daquele peixe. Ele nunca orou tão fervorosamente, eu acredito, do que quando ele estava na barriga do peixe. Versículo 24. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Isso é orar.
tanto é que isso é orar, que se algum dia eu fizer uma oração dessa em algum grupo, vão dizer que o pastor está meio maluco, né? O pastor já está desviando da fé. Então, é o tipo de oração que a gente faz secretamente, diante de Deus. As outras orações a gente tem um pouquinho de protocolo mesmo, né? A gente ora mais bonitinho, mais certinho. Mas quando nós estamos desesperados, se pudéssemos orar de maneira sincera, ia sair isso aqui, esse tipo de oração. Será que o senhor não está vendo? O senhor está dormindo? O senhor não vai olhar a minha miséria, não? E Jó orou assim, não orou? E Deus não atribuiu o pecado a ele. Talvez o orar certinho nos faça pessoas insinceras. E orar feio desse jeito nos faz pessoas mais sinceras. E o salmista, ele não está preocupado não. Talvez se Deus falasse, ora aí, mas fica sabendo que isso aqui vai por gerações em gerações, vai ficar escrita a sua oração. Então talvez ele ia melhorar, né, a oração dele. Versículo 25. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão. É assim que ele sente. Eu estou abaixo de todo mundo, estou acabado. Isso é oração de verdade. E o versículo 26. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Então ele clama ao Senhor. Irmãos, eu acho que nossa mente precisa mudar um pouquinho em relação à nossa maneira de pensar mesmo, de viver, deixar o hábito que nós temos de recorrer aos nossos próprios esforços, deixar também esse pensamento de que estando com Deus tudo é sucesso, nada é fracasso, e deixar de nos lamentar apenas, mas começar a orar de verdade ao Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, porque ela fala coisas que normalmente nós ficamos um pouco constrangidos de falar. Mas o exemplo dos servos do passado nos faz ficar mais ousados diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o lamento de cada um aqui. O Senhor conhece o pensamento de cada um, talvez a frustração de cada um, por estar passando por certas situações, mas nós pedimos ao Pai, console esses corações, ajuda a mudar a mente e a orar fervorosamente diante do Senhor. Nós pedimos isso pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém.